Bom dia, vamos começar com nossa terceira aula, que abordará o tema de esforços internos. Então, o que são os esforços internos? São forças e momentos, vamos pegar uma canetinha aqui, um apontador, melhor. Tá? São forças e momentos, em geral, esforços, tá? Que atuam em uma determinada seção de uma estrutura. Ou seja, vão ocorrer dentro da estrutura, tá? E também são resultantes das tensões desenvolvidas devido ao carregamento externo e às reações de apoio. Tá? Tínhamos visto que as reações de apoio também são carregamentos externos, tá? Podem ser considerados como carga externa também. Aqui vemos um corpo tridimensional, né, com forma de batatinha. Não importa a forma, o importante é que um corpo rígido qualquer está sendo submetido a forças externas, né? Aparece F1, F2, F3, F4, etc. Podem aparecer também momentos, torques, cargas distribuídas, qualquer tipo de carregamento que ocorra de fora para dentro dessa, ou seja, que seja aplicado no nosso corpo, corresponde a um carregamento externo. Tá? Então, se analisamos o que acontece dentro, né, fazemos um corte aqui, aplicamos uma seção em qualquer parte da nossa batatinha, vão aparecer um monte de vectores. Tá? Na verdade, aparece um campo vectorial, milhares e milhares de vectores em forma de esforços internos. Tá? Então, esses esforços internos se preocupam em dar a integridade estrutural a nosso corpo em análise. Tá? Se não estivessem esses esforços internos, quer dizer que o corpo se desarmaria. Tá? Não aguentaria suportar esses carregamentos externos. Tá? Bem, aqui diz, embora a distribuição de esforços internos seja desconhecida, tá? Aquele campo vectorial, né, tem milhares de vectores, eles são desconhecidos, tá? Não temos ferramentas para conhecer eles. Então, para conhecer eles, vamos utilizar as equações de equilíbrio estático. Tá? Então, vamos relacionar as forças externas, F1 e F2, com as forças e momentos resultantes, tá, dos esforços internos, que são FR e MDR. Tá? Vejamos então, tínhamos nosso corpo seccionado, vão aparecer as forças F1 e F2, que eram cargas externas, e na seção aparece nosso campo vectorial, um monte de esforços internos, milhares. Como não podemos determinar eles, são muitos, né? Teríamos que fazer milhares de cálculos para determinar cada um deles. Nós fazemos uma análise que simplifica. Tá? Pegamos como se todos esses esforços estivessem compostos por uma única força resultante, FDR, e por um único momento resultante, MDR. Tá? Aqui estão os dois. Então, basicamente o que fazemos é um sistema equivalente. Tá? Nosso campo vectorial de esforços internos é equivalente a uma única força resultante e um único momento resultante. Tá? Então, ali simplificamos e não deixa de ser verdade, tá? Porque vocês viram ali nas apostilas que passei para vocês que este sistema de forças e momentos pode ser, digamos, modelado, né, com uma força e com um momento, tá? Aplicados em qualquer ponto. Nesse caso, colocamos no ponto O, que vai ser nosso centro geométrico do corte. Tá? Mas também poderíamos colocar em outro ponto. Enfim. Como relacionamos então esses esforços internos resultantes com as cargas externas? Mediante as equações de equilíbrio. Tá? Nas equações de equilíbrio vai dizer que
a soma desses esforços internos com estes carregamentos externos vai ser zero. Tá? Então, o somatório de forças em x, em y e em z tem que ser zero. E a somatória dos momentos também em x, y e z tem que ser zero. Tá? Considerando esforços internos e cargas externas. Tudo bem? Vamos lá, então. Quais são os tipos de esforços internos resultantes? Temos 4 tipos de esforços internos, basicamente. Eu vou fazer um print screen aqui e passar para um software mais fácil manipulação, para fazer uns desenhos. Esse aqui, o Sketchbook, é bom. Ok, vamos diminuir um pouquinho o tamanho. Aí sim. Ótimo. Então, primeiro, vejamos que pegamos nosso corpo tridimensional já seccionado, onde vai aparecer, então, uma força resultante. Tá? Essa força resultante é FDR. E também nosso momento resultante aqui. Nosso momento resultante é MDR. Tá? Vejam que o giro, tá? Se consideraria positivo, tá? Pela regra da mão direita. Então, essa força resultante tem uma projeção horizontal e vertical. Vamos analisar primeiro as forças resultantes e depois os momentos resultantes. Tá? Fazendo uma projeção horizontal na nossa força resultante, encontramos a projeção paralela sobre o corte feito. Tá? Encontramos aqui uma força V, tá? Que é a força de cisalhamento ou força cortante. Tá? A força de cisalhamento, então, passa em forma paralela ao corpo que está sendo cortado. Para vocês se lembrarem, imaginem uma faca cortando um bloquinho de manteiga. Então a faca vai estar paralela à face cortada. Tá? Por isso então que essa força V se chama de cisalhamento ou força cortante. Muito bem, agora se fazemos uma projeção na vertical da nossa força resultante, nos encontramos com uma força normal N. Tá? Força normal N, né, que está aqui. Essa força. Vou fazer mais reto esse desenho. Aí sim. A nossa força normal N. Como vocês veem, a força normal é normal à superfície seccionada. Tá? Daí vem o nome. Tá? Então, vimos força normal, força de cisalhamento. Nos falta momento de torsor ou torque e momento flector. Então, esses dois momentos vêm do nosso momento resultante. Se nós fazemos, vou pegar outra cor, nós fazemos uma projeção de uma componente vertical do nosso momento resultante, encontramos aqui nosso vetor torque, o momento torsor, tá? Que também sai de uma forma perpendicular, né, da nossa seção cortada. E o giro dela é positivo também, né? Nesse caso, positivo, seguindo a regra da mão direita. Por que positivo, vocês podem dizer? Bom, consideremos que colocamos nosso pulso, nosso punho acima do corte. Tá? Então, vamos colocar nossos dedos, tentar desenhar uma mão, nossos dedinhos aí, cujo giro vai apontar, ter o mesmo sentido que o giro do torque. Né? Tá? E nosso dedão, nesse caso,
apontaria para fora, né? Então daí teríamos nosso vetor, né? que sairia da superfície de nosso corpo, né? Aí lembrando, como falei, colocando nosso pulso acima da superfície cortada do corpo, tá? Então, se a seta aponta para fora dessa superfície, temos um momento positivo, tá? Se nosso dedão aponta para dentro da superfície, teríamos um momento negativo, tá? Ou nesse caso um torque, tá? Se chama momento de torção ou torque, tá? E para que vocês saibam, esse esforço interno provoca a torção, tá? A deformação em forma de torção, tá? A diferença do momento flexor M, tá? Momento flexor M. Esse momento flexor não provoca a torção, mas sim provoca a flexão, tá? Ele vai aparecer aqui, vou pegar outra cor. Sua linha de ação, né, vai aparecer em forma paralela, tá, ao plano de corte. Tá? E aqui nesse caso também ele viria girando aqui, esse seria o sentido do giro. Consideremos agora, pegar um novo arquivo. Que estou fazendo? Aplicando todos esses meus esforços em um elemento, um elemento esbelto. Tá? Por exemplo, uma viga, né, que se utiliza muito. A minha viga está aqui fixa. Então, eu quero aplicar um torque, né? Aplico um torque, aqui me coloco nessa fase, por exemplo. O sentido do torque seria esse daqui. Opa, reclamou. Né? Giraria em torno desse meu eixo, vamos chamar, colocar aqui um eixo XY, vamos chamar Y, esse pode ser um eixo X, esse vai ser um eixo Z. Tá? Então, aqui teríamos um torque. Tá? E que efeito provocaria na minha estrutura? Ele ficaria colocar essa cor bem clarinha. Ficaria esse giro para lá, né? Então, ficaria talvez assim. Essa pontinha ficaria para cá, também para cá. Isso, né? Ficaria uma coisa assim. Né? Ficaria essa torção. Tá? E meu corpo estaria ainda fixo nessa base. Tá? Mas não se deflectaria. Se agora eu aplicar um momento flexor, vejam a diferença. Vai ser em torno a esse mesmo eixo, tá? Mas não vai girar assim, sino que vai girar nesse plano. Vou colocar melhor os eixos aqui. Esse é meu eixo Y, esse aqui é meu eixo Z, esse aqui meu eixo X. Então, o torque está sendo aplicado em torno do eixo Y. Meu momento flexor vai ser aplicado em torno do meu eixo Z. Aplico então o momento flexor aqui. Melhor assim. Assim para cima. Esse é meu momento em torno do eixo Z. Tá? E esse momento promove uma deformação de flexão. Tá? Então, meu elemento se flexionaria para lá.
mais ou menos assim. Tá? Ficaria... Bom, essa aqui seria a face... Essa face daqui ficaria dessa maneira. Tá? Vejam então a diferença. Esse momento flector está sendo aplicado no plano x, y. Né? Vou colocar aqui. Meu momento em z se aplica no plano x, y. Tá? E meu torque está aplicado em outro plano, no plano zx. Tá? Então essa é a diferença. Tá? Então o torque aqui promove uma torção do meu elemento e o momento flector provoca uma flexão. Tá? Por exemplo do momento flector ocorre em pontes, né? Opa. Vou colocar aqui um exemplo de uma ponte tênsio. Tá? Aqui tem todos os tensores, tá? Vão passando carrinhos aqui, pessoas. Então, ao ter muito peso, né, essa ponte se flexiona. Tá? Então, todo esse sistema pode ser modelado ou simplificado, colocando assim que está sendo aplicado um momento flector. Tá? Um momento flector, porque provocaria, né, digamos, deixa eu ver, esse exemplo não ficou muito bom. Vou colocar aqui um momento flector aqui mesmo. Aí sim. Momento flector. Tá? Mais claro dessa maneira. Aqui. Ele gira nesse sentido, então faria com que a flexão fique dessa maneira. Né? Aí sim. Bem, voltamos à nossa apresentação. Temos então força normal, tá? Aqui minha força normal, que sai de forma perpendicular ao corte, força cisalhante ou de cisalhamento ou força cortante que aparece cortando de forma paralela à superfície seccionada, momento torsor, momento de torção ou torque, que sai de maneira também perpendicular à superfície cortada. E finalmente meu momento flector, né? Cujo eixo de ação também vai ser aqui paralelo à superfície de corte. O momento flector provoca flexão, o momento torsor provoca torção. Tá. Vejamos agora uma outra maneira de exemplificar esses esforços internos. Esse é o caso de uma representação plana, tá? Ou bidimensional. Aqui vai ficar muito mais fácil para aqueles que ficaram meio enrolados com aquele outro exemplo tridimensional. Eu sei que é difícil, né? Mas aqui nesse caso vai ficar bem mais fácil. Tá? Nossos 4 esforços internos vão ser simplificados para apenas 3 componentes, né? Uma de força normal, outra de força cisalhante ou de cisalhamento e outra componente de momento flector. Tá? Em relação a estes eixos coordenados x, y, z, vamos colocar aqui estão x, opa, custa fazer uma linha reta aqui. Agora aqui x, teremos aqui o nosso y, e o z, ele vai saindo, né, da tela. Tá? Vou aproveitar esse. Tá? Então aqui temos uma possível referência, né? Aqui temos x, nosso y e o z, né, que sai da tela, sai apontando da tela. Então, considerando esse sistema referencial, teríamos que a nossa força normal
né, apontaria em X, a força cortante apontaria em Y, e o nosso momento flexor sai da tela, né? Sairia um vetor, né, da tela e que provocaria esse giro, né? Saindo a regra da mão direita, nosso dedão saindo da tela faria com que os dedos, né, apontem para esse sentido, né? Seria um giro anti-horário, tá? Um giro positivo. Então, vamos partir de zero aqui. Temos o nosso corpo rígido, submetido a forças externas, F1, F2, F3, F4, e fazemos uma seção aqui na altura de A. Podemos escolher a seção da direita ou a seção da esquerda. Vamos escolher a seção da esquerda. Aqui vão ficar como cargas externas a força 2 e a força 1. E na substância, no material do nosso corpo em análise, vão aparecer os esforços internos, mas só esse aqui, força normal, cisalhamento e momento flexor, porque estamos fazendo uma análise bidimensional, né? Ou seja, 2D. Tá? Então apareceriam desta forma. Fica muito mais fácil de ver que o momento flexor, né, que vai girando paralelo à tela, digamos, paralelo ao plano, vai provocar com que nosso corpo, né, teria mais ou menos essa deformação, né, seguindo o giro do momento, né, provocaria essa deformação, flexão, né, ficaria a linha do eixo neutro ficaria mais ou menos assim. Tá? E, bom, também apareceriam estas forças cortantes e a força normal cortante ou cisalhante paralela à superfície de corte e a normal perpendicular à superfície de corte. Tá? Vamos ver um exemplo de como atuam os esforços internos. Tá? Consideremos uma estrutura em equilíbrio estático. Essa viga que tem uma carga externa composta pela força P2, P1, né, cargas concentradas. Temos uma carga distribuída em formato triangular, ω1, e outra carga distribuída, digamos, em formato retangular, ω2. Né? E temos também as reações em A e em B. Temos um pino e um rolete, e as respectivas reações. Então decidimos fazer uma seção ou um corte, né, para ver o que acontece. Bem, sempre considerando a manutenção do equilíbrio, devemos então lembrar-nos que o corte na substância da viga vai deixar em evidência os esforços internos, tá? Essa força normal, tá? Bom, agora foi chamada de P, apareceria uma força cortante V e um momento flexor. Tá? Se nós consideramos o que temos aqui como carregamento externo, esse pedacinho de carga externa e essa força concentrada P2, essas cargas externas equacionam o equilíbrio com os esforços internos. Vejam que importante é isto. Isto aqui, prestem atenção. Isso não é fácil de entender. Tá? Mas sempre que se faz uma análise em estática, se o nosso sistema inicialmente está em estática, e analisamos uma seção, vão aparecer esforços internos que vão manter o equilíbrio estático em relação às cargas externas, seja de um lado ou do outro lado. Né? Se analiso a parte da esquerda, beleza, se mantém o equilíbrio estático. Se analiso agora a parte contralateral, nessa parte da direita, quer dizer que todas essas cargas externas, que parece que são mais numerosas, vão manter o equilíbrio estático em relação aos esforços internos também. Tá? Veja que curioso. M vai ser esse mesmo M daqui. P é o mesmo P daqui e V também é o mesmo V daqui. Tá? Então, analicemos o lado do corte que nós quisermos, seja da direita à esquerda. O valor numérico de M
de V e da força normal P vão ser os mesmos, tá? Desse lado ou desse lado. O que é interessante é que eles vão manter o equilíbrio ou vão equacionar o equilíbrio com cargas externas diferentes, né? Nesse caso inferior, temos cargas externas diferentes que neste caso superior. Mesmo assim, os momentos vão ser diferentes, as magnitudes das cargas vão ser diferentes e vão fazer que estes esforços internos sejam os mesmos. Ou seja, vocês podem fazer a análise cortando e considerando o lado esquerdo ou o lado direito. Vão obter o mesmo valor numérico para M, V e P. Então, é bom que vocês saibam isso para escolher sempre o lado que é mais fácil de analisar. Vejamos um exercício mais prático. Temos uma viga que está engastada aqui, em A. Tá? Ela tem uma carga distribuída em forma triangular de 270 Nm, tá? Na extensão máxima. E chega a ser zero aqui em B. Então, nos pedem determinar os esforços internos que atuam na seção transversal no ponto C, aqui, nessa altura C. Tá? Ou seja, a 3 metros de A e a 6 metros de B. Vou usar esse desenho também para... aqui. Pegar uma folha em branco e fazer esse desenvolvimento. Aqui. Vou aproveitar esse desenho para nós analisarmos. Ok. Então, vamos fazer um corte. Colocar uma cor diferente. Vamos fazer um corte aqui em C. Aqui em C fica meio estranho, mas... aí sim. Um corte em C. E nós podemos analisar o lado da esquerda, ou perdão, da direita, ou o lado da esquerda. Vejamos que esse lado da esquerda possui um carregamento mais complexo e também tem um engastamento aqui, né? Então, se eu separo esse lado em B, vou ter que analisar uma carga externa triangular, vejam, e uma carga externa aqui retangular, tá? Que estão sendo aplicadas no mesmo ponto. Além de que depois de eu ter o meu corpo aqui seccionado em C, vão aparecer uma força normal em A. Opa! Uma força normal em A. Está meio clarinho isso aqui. Aí sim. Vai aparecer uma força cortante, né? E um momento também, né? E em C mesmo, aqui em C, vai aparecer também, um cortante em C. Vai aparecer uma força normal em C e vai aparecer também um momento em C. Vejam a quantidade de incógnitas que temos. Além de cargas externas, nós vamos ter que obter uma carga
equivalente dessa distribuída triangular, né, que vai actuar aqui no centroide do triângulo, nessa mesma altura, mais ou menos por aqui. Vamos colocar uma força equivalente triangular, colocar um triangulinho. E essa carga externa distribuída em forma retangular vai estar aplicada no centroide, né, da nossa carga, da nossa geometria retangular, mais ou menos nessa altura. Tá? Colocar aqui força, colocar aqui um retangulinho, uma força equivalente do carregamento retangular. Então, olhem a quantidade de informação que temos aqui. E todos esses carregamentos, esforços internos são incógnitas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Tá? Então, talvez seja melhor analisar a parte da direita. Como ficaria, então, a parte da direita? Vamos fazer aqui um pouquinho mais para baixo, seguindo esse mesmo corte. Colocar aqui a minha viga de parte do corte para a direita. Muito bem, temos esse ponto B, temos o ponto C, aqui temos 6 metros, né? Vou colocar são 6 metros. E vão aparecer então os esforços internos que corresponderiam a nossas incógnitas em C. Vamos supor que aparece uma força normal que aponta para C. Tá? Eu vou dar um chute, não sei ainda se ele aponta para C ou aponta externamente a C, mas eu vou colocar por enquanto que aponta para dentro do corpo. Tá? Então, uma força normal em C que aponta para a direita. Vou também supor que a força que sai do material cortante vai ser para cima. Tá? Eu posso supor isso porque essa força cortante em V de C, vem da matéria, do material, e eles têm que se opor ao carregamento externo. E se o meu carregamento externo vem de cima para baixo, tá? O meu material vai ter que fazer uma força oposta. De todos modos, é uma primeira tentativa. Tá? Pode ser que nos cálculos algébricos apareça um sinal negativo, que quer dizer nada mais que esse sinal, ou que essa orientação era contrária, era para baixo. Mas tudo bem, tá? Sempre temos que fazer uma primeira tentativa. E depois vamos colocar um momento, tá? Vou colocar aqui um momento em C. Eu vou chutar que vai dar para nesse sentido, tá? Não sei ainda. Não sei para qual sentido é, mas eu vou colocar que meu momento em C inicialmente teria esse giro, tá? Aí teria só 3 incógnitas, vejam. 1, 2 e 3. Aí fica mais fácil, porque temos 3 equações de estática, né, no plano. Somatória de momentos, somatória de forças em X e somatória de forças em Y. Agora bem, temos que obter uma força equivalente a este pedacinho de carga distribuída em formato triangular. Tá? Lembremos que, para simplificar, podemos fazer uma análise de forças equivalentes. Este sistema triangular vai ter, como eu falei no vídeo da aula passada, vai ter uma força equivalente que vai estar sendo aplicada no centroide do triângulo, aqui mais ou menos, ou seja, em 1/3 do comprimento do triângulo analisado. Se temos que o comprimento desse triângulo analisado são 6 metros, 1/3 de 6
vai ser 2. Então, aqui em 2 metros, vai aparecer essa força equivalente. Vou apagar isso aqui, que vai incomodar. É muito rabisco, não ajuda, né? Então, vou colocar nessa altura, mais ou menos, vai vir uma força equivalente da carga triangular. Vou chamar ele então de força equivalente. Força equivalente. Tá? E ele está então a 2 metros de C. Esse pedacinho aqui, desde C até a aplicação, vale 2 metros. Tá? Um terço da base do triângulo, que são 6 metros. E em B, né, não tem nada, aqui tem ar. Aqui só passa o ar, né? Não tem nuvens, tem ar, não tem nada mais. Então não tem nenhum apoio, portanto não vai se gerar nenhuma reação. Nosso sistema fica assim, uma carga externa de força equivalente e 3 esforços internos. A carga externa pode ser conhecida, tá? Porque temos o valor aqui da altura do triângulo e também do comprimento onde esse triângulo, essa carga triangular é aplicada. Então podemos conhecer o valor da nossa força equivalente. Como obtemos então a força equivalente? Nós tínhamos visto em um vídeo anterior que a força equivalente de uma carga triangular se obtém pela área, né? Então vamos lá. A força equivalente vai ser a área do nosso triangulinho analisado, tá? Não do triângulo total, só do triângulo analisado, que vai ser desde C até B. Então, vou colocar aqui desde C até B. Isso vai ser igual a 1 médio da base. A base vai ser, vou colocar aqui, da base desse triângulo, que é CB, 6 metros, vezes a altura. Tá? A base nós sabemos que são 6 metros, mas a altura, essa altura não sabemos. Tá? Temos sim que a altura total do nosso triângulo é 270. Eu não sei quanto vale a altura nesse ponto C. Eu vou chamar que vai valer uma variável ômega minúscula. Tá? Então, posso usar relação de proporções. Tá? Como um triângulo é proporcional, né? A altura cresce proporcionalmente à base, eu posso dizer 270, que é essa altura, corresponde ao comprimento total, que são 9 metros. Como ômega, essa altura pequena, corresponde a esse comprimento menor de 6 metros. Tá? Então, vamos colocando aqui 270. 270 newton por metro corresponde a um comprimento aplicado de 9 metros, né? 3 mais 6, como a minha incógnita altura ômega corresponde a 6 metros de aplicação desse triangulinho analisado. Tá? Então, aí travou meu shift, aí sim. Então daqui podemos determinar por regra de 3 simples que ômega, quanto que vai dar isso? 270 vezes 6 dividido 9, né? Isso vai ser... Vamos colocar assim, calculadora. 270 vezes 6 dividido por 9. Tá, vamos colocar aqui, tá? Passo a passo. 270 vezes 6 dividido 9. Então, meu ômega vai ser 180. 180. E vejam que esse ômega aqui vai ter as mesmas unidades, newton por metro. Tá?
Newton dividido metro. Tá. Então vamos voltando aqui, voltando a esta equação da força equivalente, aqui no asterisco. Então era um médio da base do meu triângulo, que é 6. Vamos lá. Um médio da base que é 6 metros. Vezes essa altura. Essa altura é ômega, justamente. Essa altura aqui corresponde à altura desse triangulinho. 180. Newton dividido metro. Aí os metros se me cancelam e fica em unidades de força. Estamos calculando uma força equivalente. Portanto, vamos ter, isso é, na calculadora dá 540. 540 newtons. Tirar isso aqui. Tá? Então, vamos analisar um pouquinho mais para cima. Opa, utilizar essa região do quadro em cima aqui. Como que eu faço? Vou cortar aqui o meu quadro. Aqui. Tá, então temos que essa força equivalente é 540 newtons. Tá? Agora apliquemos as equações de equilíbrio. A primeira equação vai ser somatória de forças em x igual a 0. Tá? Colocamos somatória forças ao longo do eixo x, lembrando que esse aqui vai ser meu eixo x horizontal, aqui temos um eixo vertical. Tá? Então tem que ser 0. Colocamos tudo que temos em x. Temos n de c, que vai para a direita, então positivo. Colocamos n de c positivo, mais alguma outra força horizontal não temos. Tá? Então n de c vai ser igual a 0. Pronto, temos nossa primeira incógnita resolvida. Muito bem, aplicamos nossa segunda equação da estática no plano. Somatória de forças em y igual a 0, igual. Vamos analisando de esquerda para a direita todas as forças verticais que vamos achando. Daqui para cá temos V de C, é uma força vertical, vai para cima, portanto positivo. Tudo que for para cima é positivo. Então, V de C positivo. O que mais temos? De esquerda para a direita, temos uma força que vai para baixo, e essa força é equivalente do triângulo, 540. Então, vai ser negativa. Vai para baixo. 540 newton. Vamos colocar newton, tá? Vamos colocar as unidades. E pronto, não tem mais nada. São as únicas duas forças verticais. Eu passo 540 newton para a esquerda, para o lado esquerdo da igualdade. Então, vamos ter que VDC é 540 newton. Vejam que VDC me deu positivo. Isso quer dizer que... Opa, fica reclamando porque aperto Shift. O que está falando? O sinal de B em C deu positivo, então nosso palpite, que VDC era para cima, estava certo. Tá? A nossa última equação de equilíbrio estático é somatória de momentos, tem que ser igual a 0. Tá? Vamos fazer uma somatória de momentos em um ponto de referência. Em um ponto de referência pode ser o B ou o C. Então vamos colocar aqui. Veja que se eu faço no B, eu vou ter uma força com um braço de alavanca que provoca momento. N de C não provocaria momento porque não tem braço de alavanca. V de C provocaria momento, tem braço de alavanca. Tá?
Mas se eu faço um momento aqui no ponto C, VDC não teria braço de alavanca. Tá? Teria a equação muito mais fácil, né? Teria só F equivalente vezes esse braço de alavanca de 2 metros. E teria esse momento puro MDC. Tá? Para diferenciar, eu vou chamar esse momento puro MDC com uma C minúscula. Tá? E esse somatório de momentos no ponto C, vou chamar com uma M maiúscula. Isso quer dizer que estou aplicando a somatória de momentos na referência C. Tá? Agora, esse daqui é um momento fletor puro, MDC. Tá? Então, vamos lá. Considerando que o positivo, o momento positivo, é usando a regra da mão direita. Tá? Ou considerando o giro anti-horário. Esse é um momento positivo. Tá? Então, nós posicionamos aqui em C e vamos verificar que momentos ou que força nos provoca momentos. Tá? Posiciono aqui em C, minha referência. Aparece meu MDC. Ele tem um giro horário, ou utilizando a regra da mão direita, negativo. Tá? Então vamos colocar menos MDC. Tá? NDC não provoca momento porque está aplicado em C, não tem braço de alavanca. Então não vai. Eu posso até colocar, né? Colocar mais força normal, VDC vezes braço de alavanca, que é zero, portanto todo vale zero. Tá? Também poderia colocar NDC. NDC é aplicado justamente em C, também não tem braço de alavanca. Então posso colocar também mais NDC vezes zero, também é colinear. Tá? Isso impede que tenha um braço de alavanca. Então, 0, 0. O que mais? Temos a força equivalente. E ele tem um braço de alavanca em relação a C. Né? Esse braço de alavanca é 2 metros. E veja que o giro vai ser um giro sentido horário. Tá? Utilizando a regra mão direita, nosso dedão vai ir para dentro da tela. Portanto, um giro negativo. Colocamos então menos força equivalente, vou colocar o valor já, 540 vezes 2 metros. Vezes 2 metros. Então temos Newton vezes metros, Newton metros. Newton metros. Tá? Daí, eu teria então que deixar MDC em evidência. Tá? Eu vou fazer com que ele vá para a direita da minha igualdade. Então ficaria positivo, ficaria MDC igual 540 vezes 2, isso dá 1080 Newton metros. Tá? Só que com um sinal negativo. Isso quer dizer que nosso momento não estava errado. Tá? Só que ele podemos deixar assim. Tá? O exercício até aqui está bem feito. Acabou. Tá? Isso o que significa que esse vector aqui tem um número negativo, que é o mesmo que dizer que nós tenhamos esse vector positivo, um valor de 1080 e girando para cá. Girando para cá. Tá? Então esse seria um valor de 1080 Newton metros girando para cá, ou que é o mesmo dizer que esse valor MDC vai ser esse momento vai girar assim em sentido horário e com um valor numérico negativo de 1080. Tudo bem? Ok, então escrevam as suas dúvidas que na aula síncrona vamos a tentar sanar elas. Bons estudos e um abraço.